Pergunte-se: como eu testo isso? Antes de sair codando, antes de sair abrindo o Visual Studio, antes de sair mexendo no seu código lá, se pergunte: como eu testo essa alteração? Se você perguntar para qualquer QA, essa é a primeira coisa que ele vai te perguntar. Você pode explicar para ele ou para ela, né, qualquer coisa que você alterou tecnicamente, criei no banco, alterei isso, alterei aquilo. Depois que você terminar de falar, a primeira coisa que o QA vai te perguntar é como eu testo. É porque o pensamento dele está focado em teste. Se o seu pensamento não está focado em teste, não adianta querer testar porque você não vai conseguir. Se você tiver que chegar no final do trabalho para pensar em como se testa, primeiro que você vai direcionar o seu desenvolvimento para aquilo que você acha que é o certo. E segundo, que você vai deixar o teste para depois. Essa atividade de pensar como se testa é cansativa para a gente que é dev. Pode ser muito legal para quem é QA, porque é o trabalho dele, é o que ele faz todo dia. Mas para nós que somos devs, é uma atividade cansativa, mentalmente exaustiva. E aí, cara, se cansa, dói. E se dói, a gente não faz. Então, se você traz isso para o começo da atividade, existe uma tendência muito maior de você fazer do que quando você deixa para o fim. Então, se você chega no final e não sabe como testa, tá aí a resposta, porque você não pensou em como testar. Você não tem a menor ideia do que tem que fazer para testar. Então, faz essa pergunta no começo da atividade, antes de sair mexendo em qualquer coisa. Isso vai te trazer clareza. E, cara, isso faz toda a diferença do mundo. Clareza sobre o contexto, sobre como a sua alteração mexe com o software. Ele evidencia impacto. Vai deixar claro para você quais são os fluxos de negócio que são alterados pela sua alteração de código ali. Muitas vezes o bug aparece aí porque você altera um lugar e quebra outro. E você não sabe que a alteração que você faz é usada no fluxo de cálculo e no fluxo de despacho de encomendas. Porque você não sabia que aquilo lá era reutilizado. Então, quando você se pergunta como que testa, você vai começar a ver que os impactos eles aparecem na sua frente. E até porque isso também ensina a usar o software. É muito complicado porque às vezes você trabalha muito tempo no mesmo software e nem sabe como ele funciona direito, para que serve cada parte. E aí é difícil enxergar impacto se você não conhece o software, né? Então, quando você se pergunta como testa, você automaticamente vai ter que usar o software. Você vai ter que entrar lá e ver o que acontece. A mesma coisa que o seu QA faz é exatamente a mesma coisa que o seu QA faz. Inclusive, se você precisar de ajuda com isso, pede ajuda para ele, que com certeza ele vai te ajudar no começo. Você vai evoluir muito. Um outro ponto aí é que toda essa clareza de contexto, todas essas perguntas, os impactos, o uso do software, vai definir o que você precisa testar. E aí, no final das contas, você vai ter uma lista de testes. Então, quando você chega no final e não sabe como testa, é porque você não se perguntou isso aí. Então, ter a lista do teste no final da sua análise ali e antes de começar a codar é uma grande vantagem. Não estou dizendo para você fazer TDD porque é melhor ou porque é pior. Você pode fazer se você quiser, mas isso não tem a ver com TDD. Isso tem a ver com clareza. É entender onde a sua alteração entra e como ela movimenta o software. Isso é testar. E aí, se você faz isso antes de pegar no código, com certeza você vai arrumar tempo para testar no final.